Doutor Carlos Gadelha, seja muito bem-vindo novamente. Bom, eu queria saudar a todas e todos e dizer que estou de enorme prazer e realmente agora estou ocorrendo uma reunião na Casa Civil que eu pedi a compreensão por estar aqui neste momento, justamente sobre o tema da reconstrução e relançamento do nosso farmácia popular, que na verdade é uma grande parceria público-privada, né? A gente não vê com esses olhos, para garantir o acesso à população. E não por coincidência, a maior parte dos produtos são formulados, desenvolvidos aqui no Brasil, viabilizando um programa dessa envergadura, né? Eu quero saudar muito, e acho que essa mesa, concordando com o ministro Fiore, ela é emblemática, ela é histórica, né? Saudar aqui o Rui Balmer, representando aqui a Saúde e a Fiesp. Já posso tomar a liberdade de chamar o Thierry de meu amigo, né? E do IFES, e representando também toda a atividade acadêmica na saúde. Quero também saudar a Denise Eloy, né? Acho que uma empreendedora, né? dessa causa. Eu fico muito feliz, Denise, como a gente está junto nessa mobilização. Nelson Mussolini, né, um grande parceiro aqui em todas as horas, e quero também dizer, o Nelson está aqui, e isso é bom. Me corrija, Nelson, com duplo chapéu, né? Ele é representante do Sindusfarma e do Conselho Nacional de Saúde, né? Então, acho que é muito emblemático, muito bom essa participação. O nosso ex-ministro Fioro, e presidente da ICER, que nos dá todo o suporte intelectual e de políticas públicas que ele tanto conhece do SUS, para introduzir essa estratégia, e como é emocionante vê-lo colocando a centralidade desse tema que a gente está aqui para o acesso universal à saúde, né? E o nosso deputado Pedro Westphalen, participei há poucos 2 semanas atrás, se não me engano, aqui, é tanta coisa que passa, né, na frente parlamentar da saúde. Então, está aqui, né, o poder, a sociedade, o poder executivo, o parlamento. Hoje mesmo tem reunião com os órgãos de controle. Enfim, acho que a gente tem que fazer uma grande coalizão. E o que eu queria marcar antes de falar, não vou trazer hoje slides, até porque eu acho que o público está aqui compartilhando. A gente já teve um tempo de se apropriar do conceito, da perspectiva, mas eu vou trazer aqui algumas ideias forças para a gente poder avançar, até como proposição para a 17ª Conferência Nacional de Saúde. E aí, nesse sentido, que eu vejo que é histórico aqui, é um evento que tem tanta participação do setor produtivo da saúde, envolvido num processo que é absolutamente único no Brasil, da gente ter uma conferência nacional de saúde que, na verdade, dá grandes balizas para o desenvolvimento do SUS na área nacional. Eu até queria pedir aqui uma compreensão a quem está aqui nos assistindo. A democracia envolve divergência, envolve debate, envolve diferentes visões, às vezes envolve a gente superar preconceitos por exemplo, não foi fácil Fioro, Mussolini, acompanhar, acho que todos aqui, a gente colocar a inovação como um problema de saúde pública. Ou seja, isso estava, de certa forma, em algum momento, como se fossem 2 mundos diferentes, né? Então, acho que também da gente ter uma certa generosidade e compreensão para o diálogo, né? E eu falei até lá no evento do lançamento da Frente Parlamentar, né? Eu dei muita ênfase a essa necessidade de aprendizado mútuo e que a gente concorda em 90%. Vamos agregar esses 90% e colocar numa pauta estratégica para a saúde, que eu acho que é absolutamente central. E o que eu queria mencionar, eu quero dizer o seguinte, sou secretário aqui da nossa ministra, Lídia Cidade Lima, do governo, muito me orgulho do presidente Lula, e queria também dizer que estou totalmente aberto e acho que isso faz parte da cobrança, da pressão. Cadê o resultado? Cadê o programa? Cadê a política?
sem reconstruir o próprio Estado. Isso não significa um Estado grande, um Estado inchado, mas um Estado que seja, usando as palavras aqui da Mariana Mazzucato, comemora 10 anos do livro dela, Estado Empreendedor, um Estado que seja empreendedor, que seja eficiente, capaz de dar respostas. E acho que há um processo intenso, reconstruir, isso foi reconhecido, a primeira ação da Política Nacional de Desenvolvimento foi a reconstrução do Grupo Executivo do Complexo Econômico e Social da Saúde. Isso foi uma marca importante, congregando 20 ministérios e instituições federais, e uma articulação com a sociedade civil, onde todas as instituições que trabalham na área da saúde estão sendo acolhidas para fazer parte deste grupo. Quando a gente fala grupo executivo, é um grupo de decisão. Não é apenas um grupo acadêmico de discutir ideias, também, né? Tem ideias, a gente não sabe para onde vai, né? Mas é um grupo que ele conclui seus trabalhos com uma agenda muito concreta. Quais produtos o SUS vai adquirir e vai fazer parcerias de desenvolvimento? Qual programa para estimular a inovação que nós vamos apoiar e vamos nos comprometer em comprar os produtos inovadores desenvolvidos aqui no Brasil? Vou falar um pouquinho sobre isso com vocês aqui. Por exemplo, né, no debate recente, independente das diferentes visões, ficou muito claro, né, nesses acordos comerciais, que eu acho que são muito bem-vindos, o Brasil tem que estar aberto às relações comerciais, mas que, neste momento, a gente tinha que preservar o poder de compra do Estado na saúde para estimular a produção nacional e para estimular a inovação no nosso país, né? Então, na verdade, eu acho que o caráter histórico desse evento é que a gente está rompendo barreiras. E eu quero dizer que eu queria oferecer nosso ministério, minha secretaria que eu estou à frente neste momento, como uma ponte de translação entre o público e os segmentos sociais da saúde pública e os segmentos sociais ligados à produção, à indústria, à inovação, aos serviços, que estão também representados aqui, né? Está sendo lançado também o Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, e, para minha grande alegria, entre as áreas prioritárias selecionadas, a saúde aparece como grande protagonista. E há uma expectativa que nós sejamos a primeira área de desenvolvimento do país para a gente lançar um programa inovador que não é mais, que supera antigas políticas industriais de desenvolvimento, que eram apenas vinculadas à proteção, a fechamento de mercado, a restrição a parcerias, mas é uma política inovadora onde o tema central não é a defesa do setor A, B ou C, da empresa A, B ou C. O tema central é a defesa da vida, a defesa das grandes missões, e para isso a gente precisa de indústria, e para isso a gente precisa de serviços, e para isso a gente precisa de inovação. Então, na verdade, né, eu acho que a gente está discutindo aqui de certa maneira, né, como é que a gente defende a vida, a democracia, e como é que a gente pensa que o amanhã vai ser outro dia. E o amanhã vai ser outro dia. No Brasil, passa por um setor industrial forte, um setor... E quando eu falo indústria, aqui, gente, um pouco a ideia que tem muito da tradição anglo-saxã, que fala da indústria dos serviços da saúde. Ou seja, deputado, até queria mencionar, além da área econômica, está no G6, que o ouro aqui é uma emblemático, a ANS também emblemática, instituições que participam aqui desse fórum, que são ligadas a serviço da saúde, está no G6 também a área de serviços. Isso é absolutamente inovador. A gente está juntando indústria, serviços e economia num grande projeto estruturante para o desenvolvimento. E passando por esta fase inicial, que é a reconstrução dos instrumentos de política pública. Eu vou dar aqui algumas palavras sobre a visão geral, sobre as propostas que estão na mesa, para que sirva como uma agenda
de diálogo para a gente poder trabalhar, né? O primeiro elemento que eu queria marcar é que não é fácil e a gente tem que colocar isso no topo da sociedade, da política pública, de que a saúde é a principal área, eu queria ser enfático nisso, é a principal área de desenvolvimento do século XXI no nosso país. Porque ela tem a ver com a vida, ela tem a ver com a inovação, ela tem a ver com a reindustrialização do Brasil e ela tem a ver com um novo Estado que se volta para atender as necessidades sociais, não apenas para as necessidades legítimas, setoriais ou de áreas específicas. Então, uma primeira visão que eu trago aqui é da gente ter uma grande coalizão de colocar a saúde como prioridade máxima. Eu vou dizer, se no século XX a prioridade, isso é muito importante para o Brasil, foi o automóvel, foi o petróleo, foi o aço, o século XXI tem que ser o século da saúde. E, inclusive, da saúde e do desenvolvimento sustentável na produção, na própria produção em saúde, né? Isso envolve, eu acho que a gente está no momento, acho que esse evento e essa mesa aqui são emblemáticos sobre isso, um momento único. Né? Acho que a pandemia, eu não posso dizer que teve nada bom na pandemia. 700 mil vidas perdidas, pessoas que estão sendo agravos da Covid longa, nada foi bom. Mas a gente tem que ter o aprendizado da pandemia. Isso, eu acho que é um dever nosso, né? Na área privada, na área pública, no legislativo. Nós aprendemos na pandemia. Eu vi aqui, deputado, eu vi a fábrica de luvas que nós tínhamos. E que, por uma política talvez irresponsável em algum momento, jogaram as tarifas lá para baixo, houve dumping de produtos e a fábrica foi fechada. A fábrica foi fechada. Isso não mais pode acontecer. Na saúde, eu costumo dizer que nada é simples. Talvez o Balmer aqui goste do que eu estou mencionando, né? A área de equipamentos e materiais tem que ter uma centralidade imensa no campo da saúde. Então, não tem máscaras, por exemplo. Máscara não é um pedaço de pano. Hoje nós temos no Brasil tecnologia de máscaras com nanotecnologia para filtrar de fato os vírus e bactérias. Na saúde a gente não tem cama, a gente tem leito. Tudo na saúde é intensivo em conhecimento, em tecnologia e inovação. Esse sistema produtivo, e aqui eu faço um pedido mesmo, tudo que disserem que é problema na saúde, digam que é oportunidade. A última que me inventaram é que aumento demográfico do Brasil constitui um grande problema. Quer dizer, vivermos mais, com qualidade de vida, atendemos ao objetivo de termos uma sociedade em que a vida melhora. Não sei se é porque eu já estou com mais de 60, já estou começando a me preocupar com isso, né? Que a vida melhora. Isso é muito bom. Isso é muito bom. A gente não pode tratar que estamos vivendo mais e que estamos salvando crianças que antigamente nasciam com problema cardíaco crônico e não podiam chegar numa UTI. Ou seja, essa criança ela não é um custo, ela é um investimento que a gente está fazendo, e uma pessoa que vive mais e vive melhor é a grande razão de ser da própria economia. Por isso que a gente fala da economia a serviço da vida, né? A saúde representa 10% do nosso produto interno bruto. Isso é raro. Um sistema que envolve indústria, serviços, inovador, ligado à vida e que representa 10% de todas as nossas riquezas. E vai chegar a 12, 13, 14, ou talvez 15% do nosso PIB. Porque existe uma falta. Eu sou completamente a favor da prevenção e da promoção. Eu acho que a gente tem que mudar o modelo muito centrado no atendimento assistencial, quando o problema já está criado. Mas quanto mais a gente promover e prevenir, mais nós vamos viver, mais nós vamos demandar os serviços de saúde. Sabe quais são os países que mais estão crescendo no gasto de saúde? Os países nórdicos, que são aqueles países exemplares em termos de prevenção e promoção. Que as pessoas vivem mais, vivem melhor e requerem cuidados permanentes do sistema de saúde. 35% da pesquisa feita no Brasil, isso aqui é um marco, né? 35%,
A pesquisa, eu tenho um trabalho feito com colegas da UNB, que mostrou que a pesquisa no Brasil foi dinâmica em meio da pandemia. Cresceu a pesquisa no Brasil. As publicações brasileiras foram protagonistas na área ligada, inclusive à Covid, e representa 35%, caminhando para 40% de toda a pesquisa nacional. Nós podemos gerar 25 milhões de empregos. Por isso que isso não pode ser uma agenda só de um setor, demais, isso é uma agenda claramente de Estado e uma agenda nacional. E, neste contexto, é inaceitável a gente ter o maior sistema universal do mundo em termos de população e, no meio da pandemia, a gente ter ficado de joelho em diversas áreas. Me contaram, quem me contou foi o Rui, estou dando o nome dele aqui, né, quem me contou foi ele. Quem produziu o ventilador? Atendendo ao chamado de política pública, hoje está com os ventiladores no pátio. Porque os preços que eram abusivos, extorsivos, eu vi na Fiocruz ventilador sendo retirado de avião, que ia cuidar da vida de população do nosso Instituto Nacional de Infectologia, ou aqueles preços que eram abusivos, imediatamente, quando você passa o momento crítico da pandemia, os preços despencam e os compromissos de compra não são cumpridos. E os ventiladores se tornam um exemplo negativo para que a indústria acredite que possa investir na produção e na inovação para dar sustentação ao acesso universal. Então, a gente, no meio da pandemia, vê nossas importações crescerem 5 bilhões de dólares em um ano. Foram de 15 a 20 bilhões de dólares em um ano. Na verdade, quando a gente olha, isso não é importação, não é dependência de produto. Se fosse dependência de produto, eu estava tranquilo. Quando está barato, comprando de fora. Quando está caro, produzindo de dentro. O problema é que isso é uma dependência estrutural, uma dependência de tecnologia e de inovação. Então, se nós não temos capacidade tecnológica de inovação, a gente tem que comprar os produtos a qualquer preço. Então, o que eu quero dizer é uma política que estimule a produção local. Isso hoje está na agenda, eu estou chegando na Assembleia Mundial da Saúde. Aliás, nunca teve tão presente esse tema da ciência, da tecnologia, da inovação, da produção local, como base da sustentabilidade do acesso universal à saúde. O Brasil teve liderança nessa agenda de trazer este tema, não um tema de economias fechadas, antigas, que não interagem com o mundo, mas sim de que o monopólio em poucos países, em poucas empresas, não faz bem à saúde. Tem a diversidade. Nós somos evolucionistas nesse sentido. Diversidade e variedade faz bem para a inovação. Startups, parques tecnológicos, inovações mais descentralizadas, novos países, novas empresas. Isto cria um ambiente favorável a que surjam soluções que atendam à saúde e que, ao mesmo tempo, permitam dar um dinamismo para essa criatividade, digo e repito, a criatividade e o potencial da nossa ciência, da nossa tecnologia e do nosso setor produtivo localizado que acredita no Brasil, seja de origem de capital nacional ou internacional. Se a gente olhar o quadro das patentes, é muito preocupante. 90% das patentes são concentradas apenas em 10 países, poucas empresas. Então, hoje, talvez, conversando aqui com o Giovanni, que está lutando essa causa, hoje talvez a capacidade tecnológica de inovação seja talvez o maior problema de saúde pública que a gente tem. Pensando numa perspectiva de futuro, eu não terei mais uma atenção básica que use Big Data, inteligência artificial, que leia os produtos que a gente precisa, como os sabonetes que são utilizados pela população, como um sabonete, não como um pedaço de madeira, como os algoritmos costumam ler, que não são desenvolvidos aqui, e que leiam a realidade brasileira para ofertar soluções, produtos, inovações que viabilizem uma atenção básica do século XXI. Nesse sentido, e tentando caminhar aqui para já um conjunto de proposições, nós procuramos, o grupo do Complexo da Saúde não é apenas um grupo. Foi a experiência mais bem-sucedida de política industrial do século XXI no Brasil.
Eu quero dizer, eu participei de outros grupos. Eu fui secretário do MIDI. Normalmente eram reuniões com 5, 6 pessoas, sem foco, sem decisão deliberativa nenhuma. Enquanto no nosso grupo, que agora é recriado com a base econômica do serviço tempo, decidia concretamente como vai ser o uso do poder de fogo do Estado, quais são as inovações que vão ser requeridas, como que a gente vai ter uma linha. A gente sabe que o maior defeito da política pública é não ter alinhamento. É o Ministério da Saúde por um lado, as agências de financiamento financiarem outros produtos, a Anvisa ter uma outra agenda. Não ter alinhamento na política pública é absolutamente fantástico. E nós conseguimos estabelecer esse alinhamento e recriamos o grupo. E no lançamento desse grupo, se eu me recordo bem, tinham 6 ministros de Estado no lançamento desse grupo. E a gente coloca, já com ações concretas, vamos recriar o programa de parcerias de desenvolvimento produtivo no horizonte máximo de 2 meses. Mais do que isso, vamos recriar instrumentos para valorizar a inovação e a produção no Brasil, mesmo que não sejam vinculadas às parcerias de desenvolvimento produtivo. Votamos preliminarmente, eu já dou, um projeto, um programa de desenvolvimento e inovação no Brasil. Ou seja, não faz sentido, só para dar um exemplo, em que uma tecnologia que é transferida, a gente garante o mercado. Uma tecnologia que é desenvolvida no Brasil, eu não posso garantir o mercado. Isso não faz sentido nenhum. A gente tem que avançar. Talvez seja um pouco complexo de vira-lata, né? Onde a gente só fala das tecnologias transferidas, não das tecnologias que são desenvolvidas no nosso país. Uma observação que eu queria mencionar muito importante dessa reconstrução do Estado é que nós temos que ter uma estabilidade institucional para o gestor inovador. Eu costumo dizer assim, gestor corrupto tem que ser preso, gestor inovador tem que ser aplaudido. Que tenha coragem de assumir o risco, que tenha coragem de adquirir um produto que ainda não existe, de fazer uma encomenda tecnológica, de ter parceria com o setor privado em nome do interesse público, às claras, e sem medo desta parceria. Essa parceria é legítima. A discussão numa mesa é legítima. Ela é republicana, deve ser transparente. E a gente tem que saber separar e criar uma estabilidade institucional que permita a gente sair do apagão de cabeças, do medo. O historiador Harari falava isso, né? A pior tragédia que a gente pode ter é que o medo do futuro nos paralisa. O medo do que pode acontecer com a nossa vida e com a nossa família nos paralisa. Então, a gente tem que ter um ambiente institucional para que o empresário inovador e o gestor público inovador possam tomar decisões com relação ao futuro. Nesse sentido, estamos trabalhando para finalizar aqui, né, e permitir aqui o debate, né, em 10 áreas, 10 frentes, 10 proposições principais para que a gente possa avançar no complexo econômico e social da saúde como uma política de Estado. A total convergência tem que ter estabilidade, continuidade, segurança, inclusive sobre segurança para a ousadia. Não apenas a segurança para a paz dos cemitérios. A segurança para não fazer nada. Fazer nada é seguro, mas não é bom para o país. É a segurança para poder avançar, arriscar, inclusive para poder errar. Porque quem não inova, quem inova comete erro. Isso é importante a gente, inclusive, dialogar. Algumas dessas plataformas tecnológicas que nós produzimos a vacina para a Covid foram plataformas tecnológicas em que o produto mudou o protocolo, teve inovação e o produto deixou de ter razão de ser. Só que ele deixou conhecimento, deixou tecnologia biofarmacêutica. E a gente pôde produzir naquela plataforma tecnológica. E deu errado, nós podemos produzir vacina para a Covid aqui no Brasil. Então, colocando aqui os 10 itens que eu trago como uma colaboração para a conferência, que eu não trago como uma colaboração chapa branca, eu trago como uma colaboração que é fruto de um processo de décadas de pensar a saúde como desenvolvimento e, ao mesmo, uma colaboração
é que crescentemente está sendo incorporada no âmbito da política nacional de desenvolvimento. A primeira nós temos um grupo poderoso que mobiliza a sociedade do Brasil, a sociedade é sensível ao tema da saúde, de que a saúde deve ser uma das grandes prioridades da política nacional de desenvolvimento. Daí, isso tem que se revelar em carga tributária, tem que se revelar em condições de financiamento, em juros das nossas agências de fomento, no uso do poder de compra do Estado, na prioridade do nosso recurso para ter tecnologia. Estruturar, como segunda, o Estado. Nós vamos reconstruir os comitês de avaliação das parcerias de desenvolvimento produtivo. Vamos reconstruir, aliás, nesse caso, construir uma institucionalidade nova para apoiar a inovação gerada no Brasil. Ou seja, reconstruir um Estado que seja empreendedor e inovador no campo da saúde. O terceiro elemento, dar estabilidade e transparência para o uso estratégico do poder público. Total transparência, mas com estabilidade e sem medo. Os Estados Unidos não têm medo de tratar o seu mercado como patrimônio nacional. O presidente Macron, na França, lançou, né, o primeiro-ministro, né, lançou, né, a área da saúde como uma das áreas prioritárias para a estratégia francesa. A Alemanha, isso. China acabou de lançar a área da saúde. Então, isso é absolutamente central, a gente não ter medo de usar o nosso mercado nacional para estimular a produção e a inovação no país. Esses instrumentos de financiamento, incentivos fiscais e tarifários. A gente já está na nossa mesa, é uma agenda de décadas que não foi cumprida para atingir, deputado, a isonomia competitiva e tributária e o apoio diferenciado. Se tem uma taxa de juros que tem que ser a mais baixa do país, de órgão público, tem que ser a taxa de juros para a produção e para a inovação em saúde. Eu não consigo entender que seja diferente disso, e já coloco aqui que é uma grande convergência com o BNDES e com a FINEP nessa percepção. Fortalecer os mecanismos de parceria entre o Estado e o setor privado. Vamos colocar parceria em cima da mesa de modo transparente e, ao mesmo tempo, não criminalizar essa parceria. Essa parceria é boa e é necessária entre o Estado e o setor privado. É assim que se gera inovação. Não há país do mundo que não entrou na inovação em saúde, e que não houvesse uma grande articulação e parceria entre o Estado e o setor privado. Colocar a produção local que favoreça uma cooperação regional do Brasil e a cooperação global. Estabelecer, isso aqui é absolutamente central, uma regulação proativa. E, Balmer, já estamos em conversas com a Anvisa, já tem notícias boas sendo lançadas, de colocar na nossa regulação 3 grandes objetivos. A segurança, a eficácia, mas a contribuição para a produção e para a inovação do nosso país. Isso também é uma agenda decisiva. Isso tem que permear o INPI, tem que permear a nossa política de produção de dados para pesquisa, protegendo as pessoas, mas usando os nossos dados para gerar inovação no nosso país. O Brasil não pode ser agora um exportador de dados e comprador de ciência, informação, tecnologia e conhecimento. Como que a gente usa essa base, essa diversidade que a gente tem, essa riqueza de informação que a gente tem, para subsidiar, inclusive, a nossa agenda de ciência, tecnologia e inovação. A gente, com isso, entrar na 4ª revolução tecnológica pela saúde, é uma das áreas que tem mais potencial, nós temos instrumentos para isso. Já mencionei aqui a segurança jurídica para um empresário que seja inovador e para um gestor público que seja inovador. Insisto nisso, porque eu chamo isso de ousadia republicana. A gente tem que ser republicano, transparente, mas ousado. A gente tem que criar um ambiente disso. Não é a captura de recursos públicos indevida, mas sim a gente ter um ambiente institucional que favoreça a inovação e favoreça a ousadia. E, por fim, eu queria fazer um chamamento, né, para que a produção em saúde, a pesquisa em saúde, seja exemplo de sustentabilidade ambiental.
a gente pode juntar a agenda da sustentabilidade com a agenda do complexo econômico industrial da saúde. A gente assumir a liderança, pode ser via as práticas da ESG, as práticas de contribuição da agenda ambiental que está na mesa global, que a própria área de saúde é qualidade de vida, de saúde é bem-estar, nós temos que ser líderes na sustentabilidade e na proteção do planeta. Então, eu coloco essa agenda, que é também uma agenda convergente, que eu vejo entre a perspectiva do Estado e do setor privado. Por fim, finalizando aqui a minha fala, se não me engano, ainda dentro do tempo disponível, é que eu acho que a gente está num momento único de ter uma coalizão do Estado, do setor privado, da academia, do poder legislativo, do judiciário, em torno da saúde como um novo eixo para o desenvolvimento nacional. E, ao mesmo tempo, eu queria dizer que nós não fizermos, e concordo, não adianta dizer que estamos trabalhando, romantizar o nosso sofrimento. Eu aprendi isso há pouco tempo. Estamos trabalhando 16, 18 horas por dia. Não adianta dizer isso. Nós temos que fazer entregas, apresentar resultados, e a janela de oportunidade está aberta, e ela se fecha. Então, eu acho que a gente tem uma agenda, e eu espero que a gente, nos próximos 2 meses, e ao longo desse ano, a gente coloque todos esses pilares convergentes para o complexo econômico industrial se constituir, de fato, e nas ações do dia a dia, que eu sei exatamente o que o Bauman está falando, nas ações do dia a dia, enquanto nós discutimos se está em anúncios, medidas, mas eu quero dizer o seguinte, ao mesmo tempo, as nossas medidas, as nossas ações, as nossas políticas, os nossos instrumentos não serão instrumentos vistos pela sociedade como instrumentos fragmentados para capturar recursos públicos, e sim como instrumentos e ações para viabilizar um novo país que seja inovador, dinâmico e comprometido com a vida das pessoas e do planeta. Muito obrigado. Muito obrigada, secretário, pelas suas belas palavras e inspiradoras palavras para a segunda fase da nossa conferência.